Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de direito penal. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o crime de ato obsceno. O ato obsceno, tá? O crime de ato obsceno, ele está previsto no artigo 233 do Código Penal. Constitui crime praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Esse tipo penal ele tem por objetivo a tutela do pudor público. O pudor público ele vai variar aí de acordo com a época, tá? E de acordo com a sociedade. Então, o que hoje talvez não seja considerado uma violação, é considerado uma violação ao pudor público, talvez em tempos atrás seria, e o que é considerado aí talvez uma violação ao pudor público em determinada sociedade, em outra sociedade talvez não seja, tá? Então é importante observar essa questão quanto ao pudor público da sociedade. Ação nuclear. Este tipo penal ele consubstancia-se no verbo praticar, tá? Praticar, ou seja, fazer, realizar. Realizar um ato obsceno. O que vem a ser um ato obsceno? Ato obsceno é todo ato de cunho sexual, tá? Então, ou seja, mostrar as nádegas, os seios, andar nu, praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, tá? Desde que seja feito, então, em local público ou exposto ou aberto ao público, tá? É importante ressaltar que a questão da micção, tá? A micção, ou seja, urinar em público, não é considerado crime desde que a pessoa ela não mostre, então, o membro aí sexual, né, enquanto está realizando o ato de micção. Neste caso, não haverá ofensa ao pudor público. O tipo penal ele deixa bem claro, né, que é ato obsceno, tá? Então, neste tipo penal não entram figuras como gestos obscenos ou palavras, dizeres obscenos, tá? Palavras ou dizeres ou então gestos obscenos poderá configurar outro tipo de crime, tá? Como os crimes contra a honra. Ainda nos elementos do tipo penal, o tipo penal traz as expressões praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público. Então vamos lá, o que vem a ser um local público? Local público é aquele cuja as pessoas têm total acesso sem nenhuma restrição, como por exemplo, calçadas e ruas. Já o local aberto ao público é aquele em que as pessoas elas têm acesso, mas há um tipo de limitação, tá? Como por exemplo o pagamento de ingresso. Tá? Então vamos supor trens, ônibus, teatro, cinema, são todos lugares abertos ao público. Já o local exposto ao público é aquele local privado que dá visibilidade a um local público ou aberto ao público. Então vamos aí imaginar o interior de um veículo, tá? Desde que ele esteja aberto, né? Desde que as pessoas tenham visualizem, né? Consigam visualizar o que está ocorrendo lá dentro, o quintal de uma residência, a sacada de uma residência, ou então aquelas residências que têm a fachada toda de vidro, em que as pessoas que estão em um local público ou aberto ao público, elas, né, têm acesso ao que está ocorrendo dentro dessa propriedade privada, tá? É importante ressaltar que não constitui o crime de ato obsceno, tá? A pessoa que pratica um ato obsceno em um local privado com visibilidade para outro local privado. Então vamos supor aqui, terrenos confrontantes, tá? Vizinhos confrontantes. O que um vizinho faz nos fundos do seu quintal fica visível para os fundos do quintal do outro vizinho. Ou seja, aqui nós temos
aquela situação em que um vizinho consegue ver o que o outro vizinho está fazendo, tá? Então, aqui no caso não é ato obsceno, e sim vai caracterizar uma contravenção penal que é do artigo 65, que é a perturbação de sossego. Ainda continuando aqui, quanto ao local, tá? Este local, ele diz respeito, não propriamente dito, à existência de pessoas, né, vendo o ato obsceno, mas sim a possibilidade de ofensa ao pudor público, tá? Então, vamos supor aqui, um casal de namorados, tá? Que dentro de um veículo totalmente fechado, com isofilme, em uma noite, totalmente num local ermo, sem iluminação nenhuma, tá? Aqui nós não podemos falar em crime de ato obsceno, porque, em tese, todas essas situações que eu trouxe tornam-se impossível que este crime ele venha, né, que este ato, no caso, vamos supor que esses namorados estejam aí fazendo algum ato libidinoso dentro deste veículo, é impossível que este ato libidinoso que está sendo praticado lá, este ato obsceno, então, ele venha ofender o poder público, tá? Porque é impossível que, né, uma pessoa ou coletividade, alguém veja e se sinta ofendido ou não, tá? Então, neste caso, o local ele tem que existir aí uma certa possibilidade de que o pudor público ele seja afetado, sob pena de então configurar um crime impossível. Quanto ao sujeito ativo, trata-se de um crime comum, porque qualquer pessoa pode praticar. Já o sujeito passivo aqui é a coletividade. O elemento subjetivo será o dolo, e a consumação e a tentativa, ele irá se consumar, tá, na efetiva prática do ato obsceno. Como eu não mencionei, mas o tipo penal de ato obsceno, ele trata-se de um crime de perigo, tá? Então, não é necessário que uma pessoa se sinta ofendida ou não com a prática do ato, tá? Então, é um crime de perigo. E por tratar-se de um crime de perigo, não é possível a tentativa. Para finalizar, trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada e, por ter pena de 1 ano, aliás, 3 meses e 1 ano, o rito processual que será aplicado vai ser o previsto na Lei 9.099 de 95, que é a lei dos crimes, aliás, que é a lei dos juizados especiais criminais. Então, pessoal, seria isso, tá? Algumas breves considerações aqui sobre o crime de ato obsceno e nos vemos então na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.